vocês já puderam perceber, hoje a apresentação do grupo de teatro do Oceano. E a gente optou por fazer uma homenagem a Allan Kardec e a doutrina espírita, uma vez que agora, dia 18 de abril, comemorado 161 anos de lançamento do primeiro exemplar de Livro dos Espíritos. Então, hoje, a gente vai ter uma apresentação. Primeiramente, a gente vai ter um documentário, que é baseado um documentário da Federação Espírita Brasileira, intitulado Allan Kardec aos dias de hoje, Espiritismo de Allan Kardec aos dias de hoje. E esse documentário ele tem um total de 53 minutos. A gente fez uma adaptação, reduzimos para uns 18, 20 minutos aproximadamente. E logo depois da apresentação do Data Show, que é extremamente autoexplicativo, a gente vai ter uma singela apresentação do grupo, mostrando como que eram as reuniões mediúnicas na época de Kardec nas Sociedades Parisienses de Estudos Espíritas, que foi a instituição que ele fundou em Paris e onde iniciou-se o trabalho de psicografia a partir de O Livro dos Espíritos, justamente com a elaboração das obras subsequentes do Livro dos Espíritos, o restante da codificação kardeciana. Então, para iniciar os trabalhos, Vanderlei iniciará cantando como prece inicial a música Obrigado Kardec, do grupo BEM. Depois das apresentações, tanto do documentário quanto da apresentação musical, ele encerrará cantando Doutrina Espírita, do grupo ANO. Publicado em Paris, em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o marco inicial de uma nova fase da evolução humana. O Espiritismo baseia-se na solidez deste livro, na credibilidade e sabedoria de suas fontes espirituais, na pureza de sua moral evangélica, nos meios de transmissão mediúnica e na coerência de suas revelações. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, portanto, não existe revelação. Todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E pode dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo dos astros, que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou a lei das afinidades entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Copérnico, Newton, Galileu, Laplace e Lavoisier foram reveladores. O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo espiritual que nos cerca e, por conseguinte, o nosso destino depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. A revelação espírita é de origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho humano. Obedecendo a uma sequência histórica, a primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. Aí está um caráter essencial de grande importância. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente por sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as idades e condições.
As revelações de Moisés e de Cristo, sendo resultado do ensino pessoal, apareceram num só ponto em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o cobrirem inteiramente. A revelação espírita, não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros ou focos de irradiação. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades veladas, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos, cientistas, religiosos, filósofos e pesquisadores. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Um último caráter da revelação espírita é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Hoje, mais de 100 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, nenhum dos princípios fundamentais do Espiritismo foi abalado. Todos permanecem intactos. E isso num século em que o mundo sofreu radicais transformações em todos os campos do conhecimento. O que se pode observar é que o desenvolvimento da ciência se processa justamente na direção dos princípios espíritas. O exemplo mais recente está nos jornais. Depois do átomo e de todas as suas subdivisões, os cientistas acabam de dar mais um passo no estudo do microcosmo. Agora, com o anúncio oficial da descoberta do top quark, a partícula mais fundamental da matéria. Esta conquista científica, que ajudará a entender planetas, estrelas, galáxias e a própria vida, vem confirmar ensinamentos que já nos haviam sido antecipados pelo capítulo 2º de O Livro dos Espíritos, sobre os elementos gerais do universo e as propriedades da matéria. Além de O Livro dos Espíritos, outras obras básicas compõem a codificação espírita. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese desenvolvem, aprofundam e consolidam os princípios do Espiritismo. Todos esses princípios, que resultam dos ensinamentos dos Espíritos, foram sistematizados e codificados por Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça,
onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras, como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. 31 de março de 1848. Em Huddersville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Huddersville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rivail ou Allan Kardec. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas caminhassem e girassem à vontade. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Sabia apenas que as experiências eram realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. No ano seguinte,
O Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, me falou dos mesmos fenômenos com entusiasmo. Foi ele o primeiro a me mencionar a intervenção dos espíritos. E me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, me aumentou as dúvidas. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plene-Maison. Aceitei imediatamente. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. Apliquei a essa nova ciência, como o fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. O saber de que dispunham se limitava ao grau que haviam alcançado de adiantamento. A opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Esta constatação me preservou de acreditar na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provaria a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações. O segundo ponto, não menos importante, é que aquela comunicação permitia que se conhecesse o estado desse mundo, seus costumes. Se assim podemos nos exprimir. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível.
levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos, estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Boa noite, senhorita. Doutor, seja bem-vinda no fim passado. Boa noite, senhorita Emily, no fim passado. Seja bem-vinda. Sente-se gentileza. Boa noite, senhorita. No fim passado. Vai, gentileza. Sente-se, senhorita. Boa noite, senhora. No fim passado. Por gentileza, sente-se.
Gostaria muito de vos agradecer pela vossa honrosa presença nesta sessão mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nesta noite, rogamos a assistência dos bons espíritos para que nos instruam com as suas comunicações de alto nível. Que essas instruções sirvam para o nosso adiantamento moral e o nosso crescimento intelectual. Espero que vós outras estejais preparadas para a execução das mensagens. Para tanto, proferirei a prece inicial, pedindo o auxílio de Deus, nosso Pai, para que as nossas comunicações transcorram de maneira pacífica e gloriosa. Que Deus nos permita sempre usufruir dos conhecimentos aqui hoje ministrados para o nosso crescimento moral e intelectual. Com a assistência dos bons espíritos, passemos então às comunicações. Agradeçamos aos bons espíritos pelas suas mensagens para o nosso conhecimento. Façamos então a leitura das mesmas. Senhora Ana, o que se trata na vossa mensagem? O Espírito amigo venha nos falar da melancolia. A melancolia? Pois não, senhora. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Deus nos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos aguardar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Quem sabe o que Deus, senhora? Façamos então a leitura da mensagem da leitura da a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Obrigado, senhorita. A fé e a caridade. Mensagem gloriosa. Passemos a leitura então da mensagem recebida pela senhorita Evelyn, de Espírito. O Espírito amigo, a mensagem sobre a caridade. A caridade.
A leitura, Senhor. Amemos uns aos outros e façamos a nosso próximo o que queríamos que nos fosse feito. Filhos, pensai em tudo isso, ajudai, com o que tens de melhor e de feliz. Dai, porque Deus vos atribuirá em um dia o bem que houveres feito, para que encontreis, ao sair do vosso auditório terrestre, um cordeiro de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Mensagem de ânimo, Senhor. Muito obrigado. Façamos a leitura da mensagem recebida pela senhorita Irmãs. Que gentileza, senhorita? Intitulada A Paciência. A paciência. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência boa. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Mensagem explosiva, incentivadora, Senhor. Muito obrigado. Bem, gostaria de agradecer pela vossa presença na mediúnica da Sociedade Cariense dos Espíritos. E para encerrar a nossa leitura, gostaria de levar o pensamento a Deus em prece e agradecer pela assistência a nós outros dispensados nesta noite de hoje. Que Deus nos abençoe sempre e nos conceda a sua paz. Que assim seja. Ciência, filosofia e religião vem completar a terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso Consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Aí nasce a filosofia que vem explicar o papel do homem na terra, sua origem, sua destinação. O homem quer saber se algum lugar procede a vida, se existe um reencontro entre almas queridas. E a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, que podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir, para avançar no meio do amor, da felicidade, e despertando o nosso coração surge a religião. Vem nos lembrar que fora da realidade não há salvação.
nosso Consolador. Boa noite a todos.